Olá pessoal, vamos lá falar de um tema extremamente relevante, distúrbios do equilíbrio ácido-base. Digo já de antemão para vocês, não é um tema que costuma ser fácil, embora seja um tema essencial. Se você estiver cansado, se hoje for um dia difícil para você, recomendo pular essa aula e voltar aqui quando você estiver mais disposto. Eu vou tentar simplificar. Eu vou falar aqui um pouquinho de fisiologia, mas somente o necessário para a gente entender os conceitos e conseguir enfrentar a prova de residência. Então vamos lá, gente. Vamos começar definindo o que é um ácido e o que é uma base. E aqui é muito tranquilo, gente. Ácido é uma substância que é capaz de doar um H+, um hidrogênio. E a base é o oposto. Ela não doa, ela recebe o H+. Vamos ver aqui, gente, essa formulinha aqui extremamente importante para a gente entender fisiologia e o equilíbrio ácido-base. Olha aqui um exemplo de base, bicarbonato. Bicarbonato consegue receber um hidrogênio e formar um ácido carbônico, que por sua vez é capaz de se transformar em bicarbonato mais H+. Perceba, gente, aqui a gente vai discutir ao longo da aula a importância, por exemplo, do CO2. CO2 que pode ser controlado pela respiração. Então, a depender da nossa capacidade de excretar o CO2, a gente consegue deslocar essa curva gerando o H+, ou consumindo o H+. Já estamos falando aqui, dando uma pincelada em alguns dos importantes mecanismos de compensação. Isso tudo, gente, é muito importante porque o H+, ele tem que ser controlado no meio extracelular de uma maneira muito tênue, uma faixa de normalidade muito pequena. Isso é representado pelo pH, que nada mais é do que uma curva logarítmica que representa a concentração de hidrogênio no extracelular. Quando a gente tem um pH abaixo de 7,35, a gente tem uma acidemia. Perceba que eu estou falando acidemia e não acidose. Acidose é a variação do bicarbonato ou a variação do PCO2. Acidemia é quando você tem um pH reduzido. E aqui o outro oposto. A alcalemia, quando o pH está acima de 7,45. Perceba mais uma vez, não estou falando de alcalose. Alcalose é quando eu diminuo o meu bicarbonato, ou quando eu aumento o meu bicarbonato, ou quando eu diminuo o meu CO2. Então veja, a gente está falando aqui da diferença entre alcalose e acidose. E acidemia e alcalemia. Mais uma vez, acidemia e alcalemia alterou o pH, alcalose ou acidose, o que altera é o bicarbonato e o CO2. Vamos continuar aqui, gente, como eu já falei, concentração do hidrogênio estreita a faixa de normalidade. Então a gente tem que ter mecanismos fisiológicos de regulação do pH. Qual é o mecanismo fisiológico de regulação do pH que é rápido, que é mais efetivo num primeiro momento? É a compensação respiratória. Vamos entender aqui, gente. Se eu aumento a minha frequência respiratória, o que eu vou fazer? Eu vou jogar fora CO2 pela respiração. Eu vou lavar o CO2, como a gente costuma dizer. Se eu lavo o CO2, eu vou deslocar essa curva daqui para cá. Portanto, eu vou acabar consumindo o hidrogênio. E é por isso que a gente diz que quando você tem um CO2 reduzido, você tem uma alcalose respiratória. Por outro lado, se eu diminuo a minha frequência respiratória de forma intencional ou não, eu diminuo a minha excreção de CO2, portanto o CO2 começa a se acumular. Se ele se acumula, eu desloco essa curva para o lado contralateral e eu acabo por gerar hidrogênio. Acidose respiratória. Isso é muito importante. Lembre, isso aqui pode ser causa de um distúrbio ou pode ser utilizado fisiologicamente para compensar um outro distúrbio. E aqui, gente, grave essa informação. A compensação respiratória ela é rápida, mas ela é menos poderosa do que a compensação renal, que é muito mais poderosa, porém precisa de tempo para acontecer. E aqui a gente precisa entender rapidamente dois conceitos que são os sistemas tampão e como que o rim controla a concentração de H+ no extracelular. Sistema tampão, gente, nada mais é do que um sistema capaz de neutralizar variações abruptas do pH, variações abruptas da concentração de hidrogênio. E aqui o principal que vocês têm que ter na cabeça, o bicarbonato. O bicarbonato consegue neutralizar e resolver a grande maioria das acidoses. Além disso, a gente tem o carbonato de cálcio, a gente tem o fosfato de cálcio, a gente tem as proteínas plasmáticas, como a própria albumina, isso pode ser importante em alguns contextos. E o rim, como que ele vai controlar a alteração, a concentração de hidrogênio? Ele pode prevenir a perda de bicarbonato ou excretar
o hidrogênio. Gente, o corpo humano, fisiologicamente, produz ácido. Nós somos máquinas de produção de ácido. Então, o rim está tendo que constantemente reabsorver bicarbonato, evitar que esse bicarbonato vá embora na urina, e ele vai estar frequentemente jogando hidrogênio na urina. Isso é muito importante para a gente entender os mecanismos de compensação, as compensações esperadas e inclusive algumas patologias, como a acidose tubular renal, que a gente vai falar mais para frente. Então vamos consolidar aqui, gente, o que a gente espera. Numa acidose metabólica, você espera que o pH caia, ele seja diminuído, não necessariamente abaixo do valor de normalidade. Não necessariamente ele vai estar abaixo de 7,35. E que isso aconteça às custas, primariamente, de uma redução do bicarbonato. Então, acidose metabólica se define como redução do bicarbonato fora da faixa da normalidade. A alteração do pH para baixo é acidemia, não necessariamente diante de uma acidose eu vou ter uma acidemia. Mas para frente a gente vai falar que quando a gente tem acidemia ou alcalemia, geralmente nós estamos diante de um distúrbio misto. Ou seja, para que eu tenha alteração do pH, algo que é muito fora do que seria fisiológico para o corpo humano, eu tenho que ter dois distúrbios, porque se eu tiver apenas um, geralmente o nosso corpo consegue compensar. Isso vai ficar mais claro ao longo da aula, mas basicamente o que eu quero que vocês gravem agora é acidose metabólica, redução do bicarbonato. E o que eu espero? Eu espero que eu faça uma alcalose respiratória para descartar o meu PCO2 e tentar neutralizar esse distúrbio primário. Então a resposta esperada compensatória é uma alcalose respiratória. Agora passando para o outro lado, se eu tenho uma alcalose metabólica definida como uma alteração para cima do bicarbonato, eu vou ter uma tendência de elevação do pH. Sendo assim, eu vou ter um aumento do PCO2. Eu vou fazer a compensação respiratória por meio de uma acidose respiratória. Agora vamos falar aqui da acidose respiratória como distúrbio primário. Se eu tenho uma acidose respiratória, eu vou ter um pH que tende a estar reduzido, com um aumento do PCO2 e eu espero como compensação uma alcalose metabólica. A alcalose metabólica que vai ser definida como elevação do bicarbonato. E aqui, por fim, a alcalose respiratória. Se é alcalose, o meu pH vai tender para cima. Se ela é respiratória, o distúrbio primário é um PCO2 baixo, eu estou hiperventilando, e a resposta compensatória esperada é a redução do bicarbonato, portanto, uma acidose metabólica. Então, isso aqui tem que estar claro na cabeça de vocês para que a gente possa falar agora especificamente de cada um dos distúrbios. E vamos começar, gente, com o mais importante. Eu estava fazendo aqui uma revisão, fiz uma extensa revisão de questões nas mais diferentes bancas, nas mais diferentes provas, diferentes perfis de prova, e a acidose metabólica é, de longe, o distúrbio que mais cai em prova de residência. Então a gente vai gastar um tempão falando de acidose metabólica, depois a gente vai pincelar os principais pontos sobre os outros distúrbios do equilíbrio ácido-base. Por isso que eu botei essa sirene aqui para você que está cansado, que está dormindo, acordar e prestar atenção que agora é muito importante. Vamos lá, então já temos algumas definições na cabeça. Acidemia, pH menor que 7,35. Preciso ter acidemia para ter acidose? Não. Para ter acidose, a única coisa que eu preciso ter é uma redução do bicarbonato. E aqui, gente, isso é muito importante. Quando a gente está diante de uma acidose metabólica, a gente tem que entender o porquê dessa acidose metabólica. Qual é o distúrbio? O que aconteceu? O que levou a essa alteração, que é necessariamente patológica. Então, ou eu estou perdendo bicarbonato, isso pode acontecer pelo trato gastrointestinal ou pela parte renal, eu posso ter um déficit de excreção de ácidos. Lembra, gente? O corpo humano é um gerador crônico de ácido. Se eu paro de jogar fora esse ácido, eu começo a acumular ácido e, portanto, eu tenho uma acidose metabólica. Eu posso estar tendo um aumento de produção ou mesmo uma administração de ácidos por via iatrogênica, por exemplo. E, por fim, a administração excessiva de soluções com alto conteúdo de cloreto. Exemplo, soro fisiológico, NaCl 0,9%, que essa altura do campeonato vocês devem saber que de fisiológico ele não tem nada. Então, isso é uma causa de acidose metabólica. A gente vai destrinchar cada uma delas. E aqui, gente, importante, qual é a compensação esperada? Você vai hiperventilar. Você vai fazer uma alcalose respiratória, vai reduzir o seu PCO2 para tentar compensar essa acidose. Gente, pensou em acidose metabólica, está diante de um paciente, está diante de um enunciado, já começa a procurar pelo sódio,
pelo cloreto e pelo bicarbonato, porque vocês sabem que a gente precisa calcular o anion gap. E é importante a gente calcular o anion gap para quê? Para a gente conseguir entender se trata-se de uma acidose metabólica de anion gap normal ou uma acidose metabólica de anion gap aumentado. Isso vai ajudar bastante no diagnóstico e mesmo na terapia desse paciente. Então, acidose é a redução do bicarbonato. Isso pode ocorrer porque eu estou perdendo bicarbonato, ou isso pode ocorrer porque eu estou acumulando algum ácido. Se eu estou perdendo bicarbonato, eu tenho um anion gap normal. Se eu estou acumulando ácido, eu tenho um anion gap aumentado. Para a gente entender melhor o anion gap, eu vou trazer isso aqui de uma forma visual. Primeira coisa que vocês precisam entender, gente, é o princípio da eletroneutralidade. O que eu quero dizer com esse palavrão? Gente, a soma dos cátions e dos íons tem que dar 0. Mas quando a gente pega o principal, que é o sódio, o bicarbonato e o cloreto, a gente percebe que tem uma diferença de 10. O que é essa diferença de 10? É justamente o anion gap. E aqui, entenda esse conceito. Isso aqui é algo de carga negativo não mensurado que a gente vai ver como um anion gap. O normal é de 8 a 12. Então perceba, aqui estamos diante de não há distúrbio, tá tudo bem, tá tudo normal. Agora vamos ver diante de uma acidose metabólica de anion gap aumentado. O que acontece? O sódio continua de 140, o cloreto continua de 106. Mas eu tenho uma redução do bicarbonato. Ou seja, eu tenho uma acidose metabólica, ou seja, eu tenho uma redução do bicarbonato. E a hora que eu vou fazer o cálculo do anion gap, olha só o que acontece. Eu tenho um anion gap de 30, por exemplo, bem aumentado. Então eu sei que isso aqui é uma acidose metabólica de anion gap aumentado. E por que isso é importante? Porque eu sei que esse paciente está tendo um acúmulo de ácidos. O problema aqui não é perda primária de bicarbonato. O problema aqui é acúmulo de ácidos. E vamos lá, gente. Parece complexo, são muitas causas, mas a gente vai tentando esmiuçar na história e no enunciado como que eu vou dizer qual é a causa desta acidose metabólica com anion gap aumentado. Vamos lá, gente. Se tem um paciente que tem má perfusão, eu posso ter uma acidose lática. Um paciente que está chocado, um paciente que tem choque hemorrágico, hipovolêmico, choque séptico, choque cardiogênico. Então, estou tendo má perfusão, eu estou estimulando a minha anaerobiose, eu estou acumulando lactato, eu tenho uma acidose lática. Pronto, eu tenho a causa da minha acidose metabólica com anion gap aumentado. Se eu tenho um paciente com uma acidose, o anion gap está elevado, é um paciente diabético, ou é um paciente que está passando por um período de jejum prolongado, muito provavelmente eu estou diante de uma certa acidose. Se eu tenho uma acidose metabólica de anion gap aumentado com uma insuficiência renal, isso pode ser tanto insuficiência renal crônica como lesão renal aguda, o que acontece? Vocês sabem, todo mundo sabe, que diante de uma injúria renal aguda ou de uma doença renal crônica, a gente vai ter acidose por acúmulo de sulfato e fosfato. Então a gente tende a acumular ácidos no sangue. Ou, por fim, intoxicação exógena. Aqui a gente vai ter uma aula específica sobre intoxicação exógena, mas gravem esta informação. O etanol, o etilenoglicol e o salicilato são causas de acidose metabólica com anion gap aumentado. Então vamos agora, gente, falar da acidose metabólica com anion gap normal. Perceba que o sódio continua de 140, o bicarbonato continua reduzido, afinal de contas é uma acidose metabólica. Mas o meu anion gap está normal. E por que meu anion gap está normal? Porque eu tenho uma elevação do cloreto. É por isso que a gente chama a acidose metabólica de anion gap normal como uma acidose metabólica hiperclorêmica. Então, gente, vamos falar aqui da acidose metabólica de anion gap normal. E aqui a gente precisa fazer a distinção. A gente pode estar tendo perda de bicarbonato por conta intestinal, por via intestinal, ou a gente pode estar tendo perdas renais. E aqui é o conceito fundamental. Perdas intestinais, eu tenho as diarreias, ileostomia de alto débito, secreção biliar ou pancreática ou ureterosigmoidostomia. Nas perdas renais, a gente está falando basicamente das acidoses tubulares renais. A TR tipo 1 é a distal, tipo 2 a proximal, e a tipo 4 é o hipoaldosteronismo hiporreninêmico. Calma que a gente vai falar sobre cada uma dessas coisas. O que a gente precisa entender agora, gente, é que eu preciso saber se esta acidose metabólica de anion gap normal é de origem renal ou não. E aqui entra o conceito do anion gap urinário. Assim como eu fiz com o anion gap sérico, para entender melhor o conceito do anion gap urinário, vamos trazer aqui de uma forma visual. Então veja, gente,
sódio e potássio menos cloreto. Aqui você vai ver que o normal, você tem uma carga negativa maior. E, na verdade, o que é o anion gap urinário? É o amônio que a gente não está medindo na urina. Então, o anion gap urinário é uma forma de mensurar se o rim está conseguindo excretar hidrogênio sob a forma de amônio. O normal do anion gap é que ele esteja anion gap urinário é que ele esteja negativo. Se ele tiver positivo, a gente está diante de perda renal. Se ele estiver negativo, a perda provavelmente é do trato gastrointestinal. Vamos continuar aqui para fixar esse conceito. Então, o anion gap urinário é igual à dosagem urinária do sódio mais o potássio, menos a dosagem urinária do cloreto. O normal é que ele esteja negativo. E o anion gap urinário é uma maneira de mensurar indiretamente o NH4+, o amônio. Por quê, gente? O rim joga o hidrogênio na urina fora por meio do NH4+. Se eu não estou conseguindo excretar hidrogênio sob a forma de amônio, eu não estou conseguindo acidificar a minha urina. E, consequentemente, a minha acidose metabólica de anion gap normal com anion gap urinário positivo é justamente uma acidose tubular renal. Vamos voltar aqui e vamos falar só um pouquinho de fisiologia renal. Gente, eu tenho um compromisso com vocês. Fisiologia eu só vou falar em duas situações. Ou os conceitos de fisiologia são cobrados na prova, ou, como é o caso dessa aula, entender um pouquinho de fisiologia vai fazer que a sua compreensão desse tema fique extremamente mais fácil. Ou seja, é um investimento que vai se pagar. Então vem comigo aqui, gente. Olha só, túbulo proximal renal. O que a gente faz que é relevante para distúrbios ácido-base? Reabsorção de bicarbonato. A gente também reabsorve aminoácido, reabsorve glicose e reabsorve fosfato. No ducto coletor, gente, é muito importante vocês entenderem dois mecanismos. O primeiro deles é a ação da aldosterona. A aldosterona está lá para reabsorver sódio. Mas para que ela possa reabsorver sódio, ela tem que jogar alguma coisa fora no lugar. Quais são essas duas coisas? Potássio e ou hidrogênio. Então, para que você possa reabsorver sódio, você excreta potássio e ou hidrogênio. E por fim, o que eu falei para vocês, como que a gente acidifica a nossa urina? Como que a gente joga o H+ fora? A gente pega a amônia, mistura com o H+, se transforma em amônio e joga fora sob a forma do amônio. Então, olha aqui esse slide amedrontador. Vamos focar no que é realmente importante para a gente agora. Olha aqui, gente. Amônia com H+, amônio, isso aqui vai embora. Isso aqui é feito no ducto coletor e é assim que a gente joga fora o nosso hidrogênio. É assim que a gente acidifica a urina. Isso é muito importante vocês terem conceito na cabeça. Aqui agora falando da aldosterona, então vamos lá. Você tem o receptor de aldosterona que vai estimular esse transportador aqui que chama ENaC. Eu vou reabsorver sódio, mas eu vou precisar excretar potássio ou hidrogênio para fazer isso. Com esses conceitos, a gente consegue começar a entender aqui as acidoses de anion gap normal, com o anion gap urinário positivo, em que as perdas são renais. Quais são elas? As acidoses tubulares renais. Vamos falar com calma de cada uma delas, começando pela distal. Então, ATR tipo 1, o outro nome dela é ATR distal. Qual é o defeito primário aqui, gente? Você não consegue excretar hidrogênio no ducto coletor. Você simplesmente não consegue jogar fora o H+. Então, uma tubulopatia que o paciente não consegue acidificar a urina. Geralmente, você vai estar acompanhando a acidose, o que você vai ter? Hipercloremia, hipocalemia. E aqui, gente, muito interessante, procure no enunciado. Paciente com acidose metabólica crônica de anion gap urinário positivo com o anion gap sérico normal, que apresenta cálculos renais ou nefrocalcinose. Isso aqui tem que chamar a atenção de vocês para a ATR do tipo 1. Uma outra coisa que é importante, gente, a ATR do tipo 1, distal, ela pode ser hereditária, mas isso geralmente é exceção. Muito mais frequentemente, ela é secundária. Secundária que principal causa síndrome de Sjögren. Ou uso de anfotericina. Anfotericina pode causar várias tubulopatias, inclusive a ATR do tipo 1.
E as disproteinemias também podem ser causas de ATR do tipo 1. Vamos falar agora da ATR do tipo 2, proximal. Se é proximal, lembra lá o que a gente faz no túbulo proximal? A gente reabsorve bicarbonato. Se eu não consigo reabsorver bicarbonato, eu tenho bicarbonatúria. Aqui também ela vai ser hiperclorêmica, hipocalêmica e uma coisa importante, gente. Lembra lá? Eu tenho glicose, eu reabsorvo proteína e eu reabsorvo fosfato também no túbulo proximal. Então, quando eu tenho uma disfunção completa, eu tenho a famosa síndrome de Fanconi, que é a tubulopatia proximal. Simplesmente o meu túbulo proximal não funciona. As principais causas aqui são o uso de aminoglicosídeos, acetazolamida e principalmente mieloma múltiplo. Vamos continuar aqui nas ATRs. Agora é a ATR do tipo 4. Aqui, gente, o que acontece? Como o próprio nome diz, hipoaldosteronismo hiporreninêmico. O que está acontecendo, gente? A minha aldosterona não consegue funcionar. Eu não consigo reabsorver sódio e, consequentemente, eu não estou excretando potássio, eu não estou excretando hidrogênio. Lembra daquele transportador que eu mostrei para vocês? Reabsorve sódio às custas da excreção de potássio e ou hidrogênio. Portanto, o que eu vou ter aqui? Eu vou ter acidose com hipercalemia. E aqui é um ponto importante. A ATR tipo 4 é a única acidose tubular renal que cursa com hipercalemia. Tanto a tipo 1 quanto a tipo 2 cursam com hipocalemia. E as causas aqui são diabetes mellitus, espironolactona, afinal de contas ela vai bloquear justamente a aldosterona, e doença de Addison. São os principais. Vamos colocar isso tudo numa tabela para tentar simplificar esse tema que é complexo, que são as acidoses tubulares renais. Gente, vamos voltar aqui, uma acidose metabólica de anion gap normal com anion gap urinário positivo. Eu não estou conseguindo acidificar a minha urina. O que eu tenho aqui na ATR do tipo 1 distal? Eu tenho déficit de excreção de hidrogênio. Eu curso com hipocalemia. Geralmente eu tenho um bicarbonato menor que 10, um pH urinário acima de 5,3 e eu tenho aqui um ponto muito importante, antecedente de nefrocalcinose ou de litíase renal de repetição. Perceba que é a única que cursa com nefrocalcinose das acidoses tubulares renais. Causas secundárias, a mais importante que vocês precisam gravar, síndrome de Sjögren. Acidose tubular renal proximal, tipo 2. Déficit de reabsorção de bicarbonato. Eu também tenho hipocalemia. Eu tenho uma acidose, mas é uma acidose menos importante. Aqui eu vou ter bicarbonatúria. Então, um achado característico. Você pega lá, bicarbonatúria. Opa, eu tenho que pensar em acidose tubular renal proximal. Eu não tenho nefrocalcinose. E como principais causas aqui, eu tenho o uso de aminoglicosídeos, acetazolamida e mieloma múltiplo. Agora, tipo 4. O defeito é um hipoaldosteronismo. Portanto, eu vou ter hipercalemia. Isso é a única acidose tubular renal com hipercalemia. É a acidose do tipo 4. Meu bicarbonato vai estar maior que 16, o pH é extremamente variável e a principal causa é o diabetes mellitus e o uso de espironolactona. Então, gente, se vocês estão com esses conceitos todos aí voando na cabeça de vocês, é muita informação, vamos tentar sedimentar tudo com esse algoritmo aqui. Vamos lá. Estou diante de uma acidose metabólica. Primeira coisa que eu tenho que fazer, calcular o anion gap sérico. Se você tem um anion gap sérico elevado, você tem que procurar por uma causa de produção excessiva ou administração exógena de ácido. Então vamos lá. Choque, o paciente está chocado, tem um histórico de choque hemorrágico, é um quadro séptico, provavelmente é uma acidose lática. Por outro lado, é um paciente com acidose que está com uma hiperglicemia ou que está passando por uma situação que leva a um jejum prolongado. Pensar em cetoacidose. Se tem alteração de ureia e creatinina, tem disfunção renal, pode ser simplesmente uma doença renal crônica ou uma lesão renal aguda a causa da acidose. E por fim, se a gente tem algo a mais para pensar em intoxicação exógena, tem rebaixamento de nível de consciência, histórico de consumo de salicilato, pode ser a causa da acidose metabólica com anion gap elevado. Por outro lado, se o anion gap está normal, eu tenho que partir para o anion gap urinário. Lembra, o anion gap urinário, o normal é que ele seja negativo. Se ele vem negativo, o meu rim está tudo bem e eu estou perdendo bicarbonato por outro lugar. Ou por uma diarreia, ou por uma secreção biliar ou pancreática, ou por uma ureterosigmoidostomia. Geralmente isso aqui, se tiver, vai estar com antecedente na questão.
Por outro lado, se o meu anion gap urinário é positivo, eu já sei que o problema, o que está levando a esse distúrbio do equilíbrio ácido-base, é justamente uma doença renal, e aí entram as acidoses tubulares renais. E aqui, por fim, a gente queria chamar a atenção para a acidose metabólica por excesso de NaCl, 0,9%. Então, um paciente que tem histórico de uso de soro fisiológico, que de fisiológico não tem nada. Então você tem aqui NaCl 0,9%, você tem 154 mEq por litro de cloreto. O normal, gente, é 106. Se você está dando um monte de cloreto para esse paciente, o que vai acontecer? Para manter a eletroneutralidade, você vai ter que diminuir o seu bicarbonato. E é por isso que o soro fisiológico causa acidose metabólica de anion gap normal. Então, você tem hipercloremia, pronto, descobri a causa, vou parar de dar soro fisiológico para o meu paciente. Então, uma acidose metabólica decorrente de excesso de NaCl, 0,9%. Gente, mais uma vez, vamos fixar aqui com algumas dicas na prática. Estou lá numa questão, estou lá do lado do meu paciente, eu estou tentando entender se é anion gap elevado ou anion gap normal. Descobrir se é anion gap elevado ou normal, quais são as principais causas que eu tenho que lembrar na prática clínica. Alteração de ureia e creatinina, provavelmente a lesão renal aguda, doença renal crônica. Choque e hipotensão, pode ser que seja acidose lática. Hiperglicemia, será que é uma cetoacidose diabética? Suspeita de intoxicação, isso aqui a gente vai falar mais para frente na aula de intoxicação exógena, tá? Eu não vou entrar no mérito do gap osmolar nesta aula. Anion gap normal, eu tenho que ver se o paciente está tomando NaCl. Se ele tiver uma acidose hiperclorêmica, por excesso do uso do NaCl, está resolvido. Se não, eu tenho que calcular o anion gap urinário, que se vier positivo, eu estou diante de uma acidose tubular renal. Se ele vier negativo, que é o normal, eu tenho eventualmente uma diarreia, uma drenagem pós-pilórica e que está me levando à perda de bicarbonato. Gente, ATR com diabetes, pensar em ATR do tipo 4. ATR com síndrome de Sjögren, pensar em tipo 1. ATR com mieloma, pensar em acidose tubular renal do tipo 2. Vamos então, gente, agora falar da alcalose metabólica. E aqui eu já vou dizer para vocês, é importante a gente distinguir se é uma alcalose metabólica hipovolêmica, ou se eu tenho hipovolemia com alcalose metabólica, ou se o paciente está euvolêmico com uma alcalose metabólica. Quando eu estiver diante de uma hipovolemia, eu tenho que perguntar, esse paciente está hipovolêmico, ele está tendo perda renal ou perda extra-renal? E aqui, gente, vamos chamar a atenção para os diuréticos. Diuréticos de alça, furosemida, diurético tiazídico, por exemplo, hidroclorotiazida. Cada um desses diuréticos tem a sua tubulopatia correspondente, ou seja, aquela tubulopatia que mimetiza uma intoxicação por diurético de alça ou diurético tiazídico. Intoxicação por diurético de alça é mimetizado pela síndrome de Bartter. O diurético de alça atua inibindo esse transportador aqui, ó, sódio, potássio, 2 cloretos, lá na alça de Henle, por isso que chama diurético de alça. A intoxicação por tiazídico, quem mimetiza é a síndrome de Gitelman. O transportador aqui é o transportador sódio-cloreto. Tanto a síndrome de Bartter quanto a síndrome de Gitelman são tubulopatias genéticas raras, muito mais comum na prática justamente as intoxicações por diuréticos. Então procura lá no enunciado se o paciente vinha fazendo uso de diurético. Agora, perdas extra-renais. Toda vez que você tiver um vômito ou drenagem gástrica, você está perdendo ácido clorídrico. Se você está perdendo um ácido, você tem alcalose. E aqui é importante, gente, que isso aqui vai vir acompanhado de perda urinária de potássio. Por quê, gente? Você está no regime de alcalose. Você está hipovolêmico. Você quer reabsorver sódio e você quer reabsorver, você quer manter o hidrogênio. Para manter o hidrogênio, o que você joga fora? O potássio. Lembra? A aldosterona atua estimulando a reabsorção de sódio às custas da excreção de potássio ou hidrogênio. Se eu não quero perder hidrogênio, porque eu estou com alcalose, quem que vai para fora? Eu acabo perdendo potássio na urina. Então, aqui a gente vai ter uma alcalose metabólica hipocalêmica. Isso é muito importante para a gente conseguir encarar na prática clínica. Então, gente, dando continuidade, vamos falar da alcalose metabólica, o paciente que está normo ou euvolêmico. E aqui, mais uma vez, a gente vai ter que fazer a distinção
entre causas renais e causas extra-renais. Gente, hiperaldosteronismo. Por exemplo, hiperaldosteronismo primário. Então você vai estar tendo um excesso de aldosterona, você está tendo uma hiperfunção aqui do ENaC, aquele transportador da aldosterona, que vai reabsorver sódio, excretar potássio e hidrogênio. Se eu estou excretando hidrogênio em excesso, eu vou ter alcalose metabólica. Síndrome de Cushing, simplesmente você tem um excesso de glicocorticoide que acaba levando a ação também mineralocorticoide. Então, no fim, vai ser a mesma coisa. E a síndrome de Liddle, que é uma doença que você tem uma hiperfunção do ENaC. Então, é como se você estivesse estimulando direto o sistema, estimulando a absorção de sódio, excretando potássio e hidrogênio. Aqui também a gente vai ter alcalose metabólica hipocalêmica, mas lembra, como a gente está reabsorvendo também o sódio, a gente vai ter hipertensão nessas três síndromes. Já como causa de extra-renal, você tem a infusão de bicarbonato iatrogênica, muito comum na prática clínica. Você vai fazer uma reposição e acaba errando na dose, você pode causar uma alcalose metabólica iatrogênica. Aqui, inclusive, pode ser hipervolêmica, porque você está dando bicarbonato de sódio, você está dando um grande volume para o paciente, uma grande carga de sódio, e pode ser causa de alcalose metabólica. Ou a hemotransfusão, principalmente hemotransfusão maciça, em que você vai dar uma dose cavalar de citrato, que será convertido em bicarbonato. Então, para juntar tudo isso, gente, vamos lá. Alcalose metabólica, eu tenho que olhar para a volemia. Se está hipovolêmico, eu tenho que ver se é causa renal ou extra-renal. Se eu tenho histórico de uso de diurético ou algo que me faça pensar a síndrome de Bartter e síndrome de Gitelman, que mimetiza, respectivamente, a intoxicação por furosemida ou a intoxicação por diurético tiazídico, ou se você tem aqui uma causa extra-renal, como vômito, drenagem gástrica. Então aqui, gente, a importância da história e de uma leitura atenta do enunciado. Você, na grande maioria das vezes, tanto na prática clínica como na prova, você vai conseguir achar a causa ali pela história. Ou se o paciente está euvolêmico ou hipervolêmico, mais uma vez, eu tenho que ver se é de causa renal ou extra-renal. Causa renal, coisas que estimulam a aldosterona a reabsorver sódio e excretar potássio e hidrogênio. Hiperaldosteronismo, síndrome de Cushing ou síndrome de Liddle, uma hiperfunção do transportador ENaC. Ou extra-renal, hemotransfusão ou reposição iatrogênica exagerada de bicarbonato. Vamos aqui continuar, gente, vamos para os distúrbios respiratórios. E eu queria aqui já tranquilizar, é bem mais tranquilo, é bem mais simples. Então, mais uma vez, a alcalemia pH acima de 7,45, alcalose respiratória, redução do PCO2. Então aqui, gente, o conceito que vocês têm que ter na alcalose respiratória é o seguinte: algo está fazendo com que esse paciente hiperventile. Então, será que ele está com uma pneumonia e por conta disso ele está tendo que hiperventilar? Consequentemente, ele está lavando o CO2, consequentemente, ele tem uma alcalose respiratória? Esse paciente pode ter um TEP, ele pode ter uma IC descompensada, pode ter um edema pulmonar. Então, pensar em patologias pulmonares é o primeiro passo. Agora não, ele não tem nada disso. O que esse paciente pode ter? Será que ele está tendo uma crise de ansiedade e está fazendo uma taquipneia muito importante que também vai levar à alcalose? Ou esse paciente pode ter tido um acidente vascular cerebral que atuou lá no centro respiratório, está levando uma desregulação e esse paciente está com taquipneia por conta disso, ou mesmo intoxicação por salicilato. E o tratamento aqui, gente, é tratar a causa. Se eu tenho pneumonia, eu trato a pneumonia. Se eu tenho uma crise de ansiedade, eu dou benzodiazepínico. Então, procurar. A história vai te dizer por que esse paciente está com alcalose respiratória e você vai ter que atuar na causa do problema. E aqui, gente, a acidose respiratória é a mesma coisa. Então, acidemia, menor que 7,35, aqui você tem elevação do PCO2. Quais são as causas? Aqui também, gente, você pode estar tendo uma patologia pulmonar. Algo que diminua, ao contrário da outra que você vai ter, ao contrário da alcalose, que você tem taquipneia, algo que está diminuindo a capacidade de troca de PCO2. Você não está conseguindo lavar esse PCO2. Ou você está tendo alguma coisa que está levando à fadiga muscular. A fadiga respiratória, exemplo clássico, crise miastênica. O paciente não consegue mais respirar, ele não consegue mais lavar o CO2. Consequentemente, ele vai ter uma elevação do PCO2 e uma acidose respiratória. Algo que esteja levando o paciente a uma redução do drive respiratório. Aqui entra, gente, intoxicação exógena. Libação alcoólica é importante, pode deprimir o centro respiratório do paciente e o paciente vai ter uma diminuição da frequência respiratória, uma elevação do PCO2, uma acidose respiratória. Mais uma vez, o tratamento aqui depende da causa. O que a gente precisa é restaurar a ventilação desse paciente. Então, gente, essa foi uma aula mais conceitual.
tem uma segunda aula em que a gente vai resolver questão, colocar todo esse conhecimento na prática e vamos fazer as continhas, famosas continhas, para analisar se é um distúrbio simples, é um distúrbio misto. Então eu vejo vocês na próxima aula, a aula de gasometria arterial.